Tá, mas será que vender imóvel na holding realmente sai mais barato? Eu falo isso porque essa moça que perguntou por que o povo coloca imóvel numa holding, e esse rapaz aqui, ele disse que vender imóvel na holding é mais barato do que vender na pessoa física. E aí eu resolvi fazer o vídeo com algumas situações em que não vai ser mais barato você vender esse imóvel na holding, e eu vou te explicar por que existe esse mito. E muita gente vai dizer que isso aí é porque advogado é tudo vagabundo, tem um monte de contador querendo tirar vantagem de cliente, um monte de planejador patrimonial mal intencionado. Eu não acredito nisso. Sim, é verdade que existe muita gente sacana no mercado, muita gente querendo tirar proveito, mas também tem muita gente boa que fala isso e dá essa sugestão por não entender completamente os objetivos do cliente. Também é culpa do cliente, porque às vezes o cara sequer tem objetivos e ele não explica direito pro advogado quais que são esses objetivos e o que ele quer alcançar com aquele planejamento patrimonial sucessório. Então eu começo a achar que esse é um problema de certa forma sistêmico, e eu tô fazendo esse vídeo aqui não para criticar você que é cliente ou advogado, planejador sucessório, seja lá o que for, mas para ver se a gente consegue alinhar as expectativas e poder gerar uma comunicação que seja mais efetiva para ambos os lados, porque a gente precisa de vocês e vocês também precisam de bons profissionais. Cara, a primeira coisa que você tem que entender é por que as pessoas falam isso. Geralmente elas falam que vender na holding é mais barato porque enquanto na pessoa física você paga 15% de imposto sobre o lucro que você teve na venda, então se você comprou por 1 milhão e vendeu por 10 milhões, você vai pagar 15% sobre 9 milhões, foi o seu lucro. Na holding não funciona bem assim. Na holding um cálculo é um pouco diferente, ele leva em consideração 4 tributos hoje, o PIS, a COFINS, a CSLL e o RPJ, e juntando tudo dá um pouco mais ali de 6%, só que não é sobre o lucro, nesse caso é sobre o faturamento. Isso considerando que a PJ, ela tem o KNAI correto, não é compra e venda, atividade imobiliária, e considerando também que esse imóvel está no estoque, porque se esse imóvel ele tiver no ativo imobilizado, aí você vai ter que pagar imposto sobre ganho de capital, mas numa alíquota bem mais alta do que na pessoa física, que é uma alíquota de 34%. E assim, lembrando que esse imposto é sobre o lucro, não sobre o faturamento, né? Porém, existem algumas exceções. Esse imóvel aqui, por exemplo, se ele custar até 440 mil e você não tiver vendido nenhum imóvel nos últimos 5 anos, você tem uma isenção na venda na pessoa física, independente de quanto foi o seu lucro. Então, se você comprou esse imóvel por R$1.000 e hoje você vai vender ele por 440 mil, você não paga 1 centavo de imposto na pessoa física. Só que essa não é a única isenção que existe na pessoa física, mas é uma isenção que existe, a gente chama de isenção quinquenal. E você pode me falar que pode não ser um valor tão alto, mas existem sim alguns imóveis que custam mais ou menos isso aí, uns 440 mil, geralmente salas comerciais, e pode fazer muito sentido você deixar esse tipo de imóvel, caso o seu objetivo seja a venda, na pessoa física e não na holding. Só que essa, cara, não é a única isenção que existe na pessoa física não, viu? Você pode continuar pagando zero. Cara, outra isenção que existe é a venda de um imóvel para compra de outro imóvel em prazo inferior a 180 dias, ou seja, se você vender um imóvel e em 180 dias você comprar outro imóvel, você tem uma isenção do imposto de renda. Esse é um benefício da pessoa física que a gente também não tem na holding. Cara, só que você tem que lembrar que essa isenção, ela só é total se você pegar todo o dinheiro que você usou da venda do seu imóvel e comprar outro utilizando todo aquele valor. Então, se você comprou um apartamento por 1 milhão e vendeu ele por 2, você teria que pagar 15% sobre o lucro, 150 mil reais. Porém, se você pegar esse dinheiro, os 2 milhões da venda do apartamento, e em 30 dias comprar uma casa de 4 milhões, então você não tem que pagar 1 centavo de ganho de capital. Isso na pessoa física. Porém, se você vende um apartamento de 2 milhões e aí você compra um outro apartamento de 1 milhão, na verdade você comprou um mais barato, então nesse caso você utilizou apenas metade do valor para a compra daquele imóvel. Então 50% do seu ganho de capital será tributado nessa operação. Você vai ter que pagar 75 mil reais de imposto de ganho de capital. Na prática, essa operação ela é muito vantajosa para quem está comprando um imóvel que é mais caro do que aquele antigo que ela tinha, né? Ah, Rafael, mas esse exemplo aí que você tá dando é um exemplo de quando eu quero vender um imóvel para comprar outro. Na holding, caso eu queira vender um imóvel só para ficar com dinheiro, vai sair mais barato, não? Cara, depende, porque tem outra isenção que a pessoa física pode utilizar e que não necessariamente vai compensar você colocar esse imóvel numa holding, que é a isenção para imóveis que foram adquiridos antes de 1970. Embora essa isenção não seja necessariamente uma isenção para a pessoa física, porque na hora de integralizar você pode, por exemplo, atualizar o valor sem ter que pagar o ganho de capital, como talvez você tenha que pagar o ITCMD dependendo do município. O que que significa? Que pode não ser a solução mais econômica, né? Talvez o mais simples seja você realmente vender esse bem na pessoa física e utilizar a isenção mesmo na pessoa física. Ah, Rafael, perfeito, entendi então. Até 1970 compensa eu vender na pessoa física e depois de 1970 é só enfiar na holding. Cara, também não, na verdade, né? De 1970 até 1988, você ainda pode ter fatores de redução no ganho de capital
que você tiver com esse imóvel. Então, por exemplo, se você comprou esse imóvel em 1971, pelo equivalente hoje a R$1 milhão, e hoje você vende esse imóvel por 10 milhões, seu imposto sobre ganho de capital vai ser de 15% sobre o lucro, né, de 9 milhões. Nossa, 9 vezes 150 mil dá 900, ou seja, um imposto sobre ganho de capital de 1.350.000. Porém, como você comprou esse imóvel em 1971, segundo a lei do imposto de renda, você tem um fator de redução na venda daquele imóvel. E esse fator de redução, ele começa em 95% depois da isenção, né, de 1970, e vai andando até chegar em 5%. Então, o que eu quero dizer com isso pra você, cara? Tem que botar na ponta do lápis pra saber se vai fazer sentido. Então, você tá entendendo que isso, na verdade, não é uma pergunta sobre se é mais vantajoso você colocar imóveis na holding ou não. Na verdade, a pergunta que a gente tá se fazendo aqui é: qual que é o melhor plano para vender os seus imóveis? Pode ser que, eventualmente, a gente descubra algum imóvel em que faz muito sentido colocar na holding apenas para vender. Mas tudo isso, cara, depende de conta. Mesmo o pessoal que tem holding, que tem muito patrimônio, que tem muitos imóveis, tem bens que eles ficam de fora da holding, porque faz mais sentido você deixar aquele bem de fora da holding. Então a pergunta aqui não é se a holding vale para o seu caso. A pergunta é se a holding vale para o seu caso em alguns imóveis, se a holding vale para o seu caso para todos os imóveis, se tem algum imóvel que vai ser mais beneficiado em deixar na pessoa física ou não. Cara, é uma coisa muito mais ampla, na verdade. É aquele conceito do estratégia, né, eternizado pelo filósofo Capitão Nascimento no grego, estratégia. Ah, Rafael, entendi então. Se meu imóvel não tiver nenhuma dessas isenções, vai fazer sentido eu pegar esses imóveis que eu tenho e colocar dentro de uma holding para eu fazer a venda lá na holding, porque aí vai ser mais vantajoso sempre, não é? Ainda que o imposto na venda do imóvel fique a mesma coisa na pessoa física e na pessoa jurídica, a holding ainda tem outros custos, como por exemplo, o ITBI na integralização do imóvel. Porque se o seu imóvel está na pessoa física e você está considerando colocar esse imóvel numa pessoa jurídica para poder vender com alguma vantagem, você tem que lembrar que muitos municípios ainda cobram o ITBI. Isso não é uma discussão pacificada e não tem um jeito simples de você evitar esse imposto. Então, esse custo do ITBI pode ser algo que vai encarecer a venda do seu imóvel. E só para te lembrar que isso tudo é o que a gente está considerando de hoje, com o imposto de ganho de capital na pessoa física, PIS, COFINS, CSLL e RPJ na holding, ITBI também, porque depois que a reforma tributária passar, teremos também outros benefícios em vender os imóveis na pessoa física em relação aos novos tributos, a CBS e o IBS. A gente não sabe ainda exatamente quanto que vai ser cobrado desses novos impostos, né? Mas a gente está esperando algo em torno de 28%. Porém, para a atividade de compra e venda de imóveis, a gente vai ter um fator redutor de 40%, fazendo com que a gente tenha que pagar algo em torno de 16,4% sobre o valor total na venda do imóvel para esses dois impostos. E é aqui que a pessoa física sai na frente de novo, cara. Porque a pessoa física que vendeu até 3 imóveis diferentes nos últimos 5 anos vai ter isenção do IBS e da CBS. Pequena correção aqui rapidinho, não é nos últimos 5 anos, é a pessoa que vendeu até 3 imóveis no último ano. Essa pessoa não terá que pagar IBS e CBS sobre o imóvel que ela vendeu. Voltando pro vídeo. Não vai precisar pagar esses 16,4% adicional. Isso eu já tô falando lá na frente da reforma, viu? Lá em 2033, quando tudo estiver valendo. Porque a gente ainda vai ter um período de transição do PIS, COFINS, para valer os dois tributos juntos. Olha, cara, então vamos supor aqui que você quer vender o seu imóvel de 10 milhões para comprar outro imóvel de 20 milhões. Vai valer mais a pena fazer essa venda na pessoa física ou na holding? E vamos supor que o ano também seja 2033. Olha, na pessoa física a gente tem aquela isenção. Vendendo um imóvel e comprando outro em menos de 180 dias, você não paga imposto de renda. E se você não tiver vendido nenhum imóvel nos últimos 3 anos, você também não vai pagar IBS e CBS. Ao contrário da holding, né? Porque a holding vai ter que pagar IBS, CBS, IRPJ e CSLL sobre essa venda, caso seja uma holding de atividade imobiliária e esse imóvel esteja classificado no estoque. Então, cara, sinceramente, não dá pra gente falar que vender imóvel na holding sempre é mais barato. A gente tem que fazer conta. E a mesma coisa aqui eu falo para imóveis de locação. Se você é uma pessoa que tem vários imóveis para locação, a reforma tributária vai fazer diferença até de quem você compra aquele imóvel, porque se a pessoa que você comprou o imóvel tiver recolhido o IBS, CBS, você pode se apropriar desses créditos da venda para abater do que você deve na locação, na pessoa jurídica. Então pode ser muito interessante, caso você consiga comprar um imóvel com preço descontado, comprar de alguém que fez o recolhimento de IBS, CBS e às vezes pagar uma alíquota muito baixa desses impostos ali sobre a locação durante muito tempo. Cara, a contabilidade vai fazer uma diferença abissal na atividade imobiliária nos próximos anos. E é exatamente por isso que a gente já está integrando aqui bons contadores, excelentes contadores, junto com a nossa estratégia para atender esse
tipo de cliente nos próximos anos. Então, lembra, cara, não existe a coisa de colocar todos os imóveis na sua holding e esse é o plano perfeito. Não, a gente tem que fazer conta, a gente tem que entender qual que é o seu objetivo e você tem que entender qual que é o seu objetivo. Ninguém vai entender isso por você.